Boa tarde, senhores. Finalmente chegou o dia tão esperado para a gente poder bater um papo sobre a Monero. Eu vejo que vocês inscritos têm bastante curiosidade a respeito do funcionamento da Monero, quais são as suas capacidades de privacidade de fato, e eu espero estar conseguindo trazer um pouco de esclarecimento nesse vídeo para vocês hoje. Eu pretendo neste vídeo estar respondendo duas questões que apareceram no SimpleX. Uma delas é referente a esse comentário de alguém que recebeu no YouTube, falando que a Monero é uma blockchain que não pode ser rastreada e que, caso o código fosse fraudado e moedas adicionais fossem criadas, ninguém nunca iria ficar sabendo. E a outra pergunta que eu pretendo também estar respondendo é de que forma a Monero pode ser mais anônima ou privada do que algumas transações realizadas na Lightning Network. Então, nesse vídeo eu quero apresentar a minha argumentação em cima do projeto da Monero e tentar deixar respondido essas duas questões para vocês. As fontes de estudos que eu utilizei para estar fazendo a construção desse vídeo foi basicamente esse livro, Mastering Monero, que foi escrito pela comunidade da própria Monero, e esse livro tenta ser uma porta de entrada para todos aqueles que querem entender a Monero de fato, como ela funciona, quais são as tecnologias que estão por trás do projeto e como essas tecnologias trabalham em conjunto para tentar garantir a privacidade, o anonimato e a auditabilidade de toda a blockchain da Monero. Caso vocês também tenham interesse em estar adquirindo o livro para estar fazendo a própria leitura, que eu recomendo bastante, eu vou estar deixando na descrição desse vídeo o link da onde você pode estar fazendo o download gratuito do livro na versão PDF, ou caso você queira contribuir com o projeto, você pode estar comprando tanto o e-book quanto a versão física do livro, e os fundos são redirecionados para a equipe de desenvolvimento da Monero. O livro disponível nesses links aqui, ele está todo em inglês, então caso você tenha dificuldade, eu também vou deixar na descrição esse site que tem o livro todo traduzido em português no formato de web e-book. Você pode estar lendo, tem todos os capítulos aqui para estar lendo, e você pode estar aprofundando seus estudos com maior facilidade direto no português. Se você não sente tanta confiança de estar lendo ele em inglês, o link desse site aqui também vai estar na descrição. E para finalizar o material de estudo, eu também utilizei como fonte o próprio white paper da Monero, que está disponível no GitHub do projeto deles. Eu também vou estar deixando o link deles na descrição. Então, sem enrolar muito mais, vamos começar a entender o que é a Monero. Muitos de vocês já devem ter escutado o termo Darkcoin, que é utilizado para se referir a Monero, ou uma classe de criptomoedas, por assim dizer. Esse termo, ele tenta englobar uma categoria de criptomoedas que são focadas em fornecer uma grande quantidade de privacidade ou anonimato dentro das suas transações. Cada moeda ou cada projeto cripto com as suas soluções e suas abordagens para estar resolvendo esses assuntos de privacidade. Mas, no geral, toda criptomoeda que tem esse foco em anonimato, ela pode ser classificada como uma Darkcoin. Segundo a equipe de desenvolvimento da Monero, eles tinham 3 premissas básicas que eles pretendiam estar resolvendo com a criação do Monero, sendo elas a ocultação do endereço do remetente, a ocultação do endereço do destinatário da transação e também os valores que estariam sendo transferidos em cada uma das transações. Vários projetos criptos, eles tentam abordar a camada de privacidade dentro das suas respectivas soluções em um desses aspectos, como por exemplo a Liquid Network, que é concorrente à Lightning, uma sidechain que trabalha correlacionada com Bitcoin. Ela atua fazendo a ocultação dos valores transferidos, mas ela não atua na camada de ocultação entre a carteira de destino e a carteira do remetente, enquanto que a Monero busca conseguir uma solução de ofuscação nessas 3 linhas de informações da blockchain. O algoritmo CryptoNote é a espinha dorsal que faz com que a Monero possa ter as características necessárias para tornar ela uma Darkcoin. Inicialmente, houve o desenvolvimento de um projeto de uma Darkcoin sobre o nome Bytecoin, que utilizava o algoritmo do CryptoNote, e ela tinha justamente esse foco de tentar trazer privacidade e anonimato para transferências de valores, visto que isso daí era uma deficiência no Bitcoin.
já que o Bitcoin ele tinha a sua blockchain completamente transparente, onde todas as informações eram visíveis. Mas durante os estágios iniciais dessa moeda chamada Bitcoin, a comunidade percebeu que existia um problema que incomodava muito eles. É que no lançamento da moeda e da blockchain, cerca de 82% do supply daquela moeda, eles já tinham sido pré-minerados. Isso quer dizer que 82% de todas as moedas Bitcoins, elas já existiam antes da criação do bloco Gênesis da blockchain da Bitcoin, e isso caracterizava um risco muito grande de centralização, onde uma ou poucas pessoas poderiam ter a custódia de grande parte do supply e eles poderiam estar utilizando de formas negativas essa posse das moedas que eles tinham. Eles poderiam estar realizando um dumping das moedas, vendendo as moedas na cabeça de todo mundo, ou eles poderiam estar usando elas de alguma forma mal intencionada, toda essa quantidade grande do supply. E em 2014, a comunidade de desenvolvedores realizou um hard fork dessa moeda, aproveitando todo o desenvolvimento que já tinha sido executado dentro dela e todas as soluções que ela já havia sido apresentada, e eles começaram uma nova blockchain do zero, onde as moedas não haviam sido pré-mineradas. E o nome para esse hard fork inicialmente foi dado como Bitmonero, e posteriormente houve um rebrand da marca e ela se tornou a conhecida Monero nos dias de hoje. Dada a história do surgimento da Monero, a gente precisa focar a conversa aqui dentro do algoritmo CryptoNote e quais são as tecnologias que visam dar funcionalidade e garantir com que a Monero funcione do jeito que eles imaginavam que ela funcionaria, e as garantias de que a Monero ela funciona de forma corretamente e garante a nossa privacidade e o nosso anonimato. Começando com a primeira tecnologia, chamada Ring Assinaturas, ou assinatura em anel. Essa é a solução que eles implementaram para estar atuando na proteção da camada do remetente. Dentro da estrutura de funcionamento do Bitcoin, cada moeda de Bitcoin, cada unidade de Bitcoin, seja na sua totalidade ou na sua mínima fração, sendo os satoshis, eles trabalham com a informação de input e output, uma informação de entrada e uma informação de saída. Esse tipo de estrutura permite com que seja criada uma vinculação de cada moeda do momento que ela entra numa determinada carteira e do momento que ela sai de uma determinada carteira. E isso é fundamental dentro da blockchain do Bitcoin para que você possa criar a rastreabilidade das moedas e, dentro da solução do Bitcoin, a auditabilidade da blockchain. E especificamente para o Monero, essa configuração de input e output acabaria por expor uma correlação entre as transferências da moeda. Então a solução que eles tiveram foi criar as moedas da Monero com que elas tivessem apenas a informação de saída das carteiras, apenas o output é registrado dentro da blockchain. E com base nessa estrutura de informação, a Monero implementa a seguinte solução, onde sempre que você for enviar uma quantidade de Monero da sua carteira para um determinado destinatário, a assinatura em anel, ela pega a sua informação de output, as moedas que você vai estar enviando, agrupa elas com uma cesta de outras outputs antigas que já foram registradas dentro da blockchain. Ela pega essas transações antigas de forma aleatória, agrupa junto com a sua transação e criptografa todas essas transações de forma com que a sua transação seja indistinguível de todas as outras transações que já foram registradas anteriormente dentro da blockchain. E ela utiliza um sistema de assinatura onde ela transmite esse pacote de transações para algum dos nós da rede Monero, e os nós da rede Monero, eles não sabem identificar dentro daquele pacote de transações qual é a transação válida, mas ele tem uma chave criptográfica que eles conseguem auditar para que eles tenham a certeza que dentro daquele pacote exista uma transação válida. Então, dessa forma, a rede consegue fazer com que os nós validem a transação sem necessariamente saber qual é a transação que realmente está acontecendo ali dentro. E junto nesse momento, quando está sendo realizada a transferência, o envio de moedas de uma carteira para outra, por conta do pacote de transações não ser distinguível qual é a transação verdadeira, isso poderia criar a possibilidade
possibilidade de que uma transação antiga fosse validada mais de uma vez. E para evitar que transações antigas fossem validadas mais de uma vez, a transação original, a qual vai ser realmente transferida valores, é criado uma chave de imagem, uma imagem key, que deriva dessa transação real. E essa chave, ela acaba tendo um identificador único, ou seja, a transação real, ela não pode ser descriptografada, ela não pode ser feita o caminho inverso a partir dessa imagem de chave, mas essa chave acaba por criar um identificador único daquela transferência, impedindo com que, no futuro, conforme a blockchain andar, aquela transação que já foi validada e registrada anteriormente, ela não pode ser gasta novamente, pois o nó ele pode conferir a chave de imagem da transação com todas as outras chaves de imagem que já aconteceu na blockchain. E se houver uma chave igual, ele simplesmente invalida aquela transação. Esse mecanismo também acaba por garantir com que o problema de gasto duplo, que é justamente esse, uma moeda ser gasta duas vezes em transações diferentes, ocorra. Então o Ring Assinaturas, ele atua justamente nesses dois problemas, ofuscando quem é o remetente de envio, pois o nó que vai validar a transação, ele não sabe qual é a transação correta dentro do pacote de transações que ele recebeu para validar, e ao mesmo tempo ela também garante com que aquela transação seja registrada uma única vez na blockchain, mitigando o risco de gasto duplo, garantindo dessa forma com que cada transação dentro da blockchain, apesar de não ser 100% auditada, ela é única, ela não pode ser repetida ao longo da história da própria blockchain. Atuando na ponta do destinatário da transação, o CryptoNote ele implementa a tecnologia de Stealth Address, que seria endereços camuflados, endereços ofuscados. Para quem assistiu o meu vídeo explicando o funcionamento da blockchain do Bitcoin, no vídeo eu comentei sobre a BIP32, que é uma implementação que foi realizada no Bitcoin para que, a partir de uma única seed phrase, um único conjunto de palavras, diversos endereços de recebimento Bitcoin fossem gerados. E a Monero, ela atua nessa parte de Stealth Address, fazendo algo semelhante à solução do BIP32 do Bitcoin. Diferentemente do Bitcoin, onde esses múltiplos endereços são gerados pelo portador da seed, ou seja, se você quer ter múltiplos endereços de recebimento, o destinatário precisa estar gerando esses endereços e disponibilizando eles para que as criptos sejam entregues especificamente nesses endereços. A Monero atua de forma contrária, onde o endereço de envio é gerado pela pessoa que está enviando as moedas e não pela pessoa que está recebendo as moedas. Então, quando você pega o endereço da carteira do seu amigo que você quer enviar Moneros, em vez da sua carteira realizar a transação diretamente para esse endereço, ela cria um endereço único de uma única transação que mescla as informações do endereço original do seu amigo, junto com as informações de valores e transações que você vai estar enviando para ele. A carteira passa essas informações por dentro de uma função e gera uma hash, um endereço de uso único, especificamente para aquela transação. E como esse endereço ele deriva da chave de destino original, somente a carteira de destino daquela chave vai ter a capacidade de resolver de forma inversa aquela hash e olhar dentro da blockchain da Monero quais transações pertencem àquela carteira, e dessa forma o software consegue calcular qual que é o saldo pertencente daquela seed phrase que está registrada. Então, nessa parte da transferência de moedas, o saldo de cada carteira é responsabilidade do próprio software que gerencia a carteira vasculhar toda a blockchain, realizando a tradução da hash dela e identificar na blockchain quais transações estão enviando dinheiro para aquela carteira. Então, baseado nessa característica, quando um nó recebe a transação para ser validada e adicionada dentro de um bloco, ele não consegue ter a certeza de qual é a transação válida dentro daquele pacote. Ele só sabe que ali dentro existe uma transação válida e que, devido à imagem que aquela transação ela nunca foi registrada dentro da blockchain, e ele sabe que o endereço que vai ser enviado é um endereço específico, único, que nunca foi registrado anteriormente na blockchain. Então, diferentemente do Bitcoin, onde se você
quiser estar criando uma pulverização de endereços de recebimento, você precisa de forma ativa estar gerando esses endereços e distribuindo esses endereços para as diversas transações que você vai fazer. A Monero implementa isso de forma automática na ponta de quem está enviando. Então, simplesmente para você receber Monero, você não precisa fazer nada. As pessoas que enviam Monero para você, elas já fazem o trabalho de estar pulverizando em diversos endereços, garantindo com que a sua transação, as diversas transações que você receba, fique pulverizada e dificulte completamente a rastreabilidade ou a conexão daqueles endereços com uma única carteira. E para estar finalizando, a solução que atua no terceiro pilar de privacidade, que é referente aos valores transacionados, os valores transferidos em cada transação, quem atua fazendo a ocultação dessa informação é o RingCT, Ring Confidential Transaction. Esse, por sua vez, é um mecanismo que tenta estar garantindo com que os valores transacionados não sejam públicos para a blockchain, nem mesmo para os nós que vão estar validando as transações. Para isso, sempre que uma transação é criada, a sua carteira, o seu nó de saída, ele cria um Range of Proofs, que é uma prova criptográfica que é fornecida para os nós que vão estar validando aquela transação, de que aquela transação é uma transação válida, com saldo válido, e que aquele saldo é superior a zero. Isso serve para garantir com que a transação que está sendo registrada na blockchain não é uma transação com saldo zero ou com saldos negativos. Ou seja, a transação ela só acontece se você realmente tiver saldos positivos em Monero. E a partir desse Range of Proofs, ou dessa prova de saldo, por assim dizer, é derivado duas chaves criptográficas que são chamadas de Pedersen, onde é criada uma chave que vai ser a validação registrada dentro da blockchain de que aquela transação aconteceu com uma quantidade específica de saldo, só que por ela estar criptografada, a blockchain não pode fazer a leitura dos valores que estão sendo registrados ali, e juntamente com isso é criada uma segunda chave criptográfica de forma assimétrica, ou seja, ela pode ser descriptografada e ela é enviada junto com a transação, e somente a carteira que tem a posse das seed phrases pode estar realizando a descriptografia dessa chave, dessa forma consultando o saldo que foi transferido para ela. Então, semelhante ao Steph Anders, onde a carteira de destino precisa olhar a blockchain e descriptografar as transações para ver se existe alguma transação que pertence àquele conjunto de seed phrases que ela está manipulando, ela consegue da mesma forma estar descriptografando a chave de saldo, e dessa forma a carteira de destino consegue saber quais são os saldos que pertencem a ela daquelas transações registradas na blockchain. Dessa forma, a única entidade, o único sistema que consegue saber de quem são as transações registradas na blockchain e os saldos de quais estão sendo transacionados é a carteira que tem dentro da sua posse a seed phrase. A partir dela, ela consegue estar realizando a descriptografia dessas duas informações e ela consegue compor, saber qual que é a quantidade de saldo que aquela seed phrase específica tem para poder estar realizando transações. Então, a partir dessas três soluções, as assinaturas em anel, os endereços ocultos ou de uso único e as assinaturas de transação confidencial são o que garante com que as transações da carteira A para a carteira B possam acontecer de forma com que o nó que realiza a validação não saiba precisamente quem está enviando para quem, nem os valores. Fora essas três principais soluções que compõem o CryptoNote, a Monero ainda trabalha com outros implementos e soluções para tornar ainda mais a privacidade e o anonimato do Monero eficientes. Eu não sei precisar se a tecnologia dos cofres já está implementada, pois até a data de publicação do material que eu utilizei para estudo, eles abordam com que ela ainda estava em implementação e eu não consegui nenhuma outra informação de que ela já havia sido implementada, mas a Monero estava trabalhando para realizar a implementação da rede I2P como uma conectividade alternativa aos nós de Monero. Então, além deles fazerem a comunicação através da ClearNet e da Tornet, é o padrão da maioria das redes de criptomoedas, eles também estavam simultaneamente fazendo a implementação para que os nós de Monero pudessem se conversar, se comunicar, trocar as transações de blocos dentro da rede I2P. Eu sei que essa implementação da rede I2P ela já está presente
nos nós de validação do Bitcoin. Se você tem um nó de validação sendo executado, você pode conferir que existe a possibilidade de você fazer a conexão através da rede I2P. Essa é uma adição interessante para a rede da Monero, pois impede com que as transações fiquem circulando livremente pela ClearNet e também pela Tornet, que hoje em dia nós sabemos que ela já é bastante monitorada. Então essa terceira opção, através da rede I2P, fornece mais uma camada de privacidade para a rede da Monero como um todo. Outra característica que vale a pena eu estar citando aqui, que seria mais uma escolha de projeto, é com relação ao tokenomics do projeto Monero e a sua escolha por uma emissão de cauda dentro do projeto. Fazendo um paralelo com o Bitcoin, enquanto o projeto do Bitcoin escolheu por ter uma quantidade limitada de moedas, definida através do processo de halving, onde ao final dos halvings programados, a emissão do Bitcoin ela tende a acessar e somente as transações de taxas vão ser recompensas dos mineradores, a Monero escolheu por uma emissão de Monero fixa a partir de 2022. Ela foi fixada em 0,6 Moneros por bloco como uma recompensa de validação. A justificativa que eles deram é que, para o sistema com Bitcoin, onde os blocos não tivessem mais o incentivo de novas moedas e a rede continuar funcionando, o preço da moeda precisa se valorizar a tal ponto onde somente as taxas possam tornar interessante o processo de mineração, tornar ele financeiramente válido. E a equipe de desenvolvimento da Monero, ela já tinha bastante consciência de que a finalidade do Monero não é capturar valor do mercado financeiro tradicional, então muito provavelmente a Monero não teria uma apreciação de moedas ou uma ampla utilização da rede a ponto de justificar com que somente as taxas fossem suficientes para servir de incentivo para a validação dos blocos. Então isso poderia criar um cenário onde os mineradores de Monero poderiam abaixar a rede devido à baixa lucratividade que ela proporcionaria, e isso causaria, em alguns casos mais extremos, a paralisação completa da blockchain se todos os mineradores abandonassem a rede, ou se somente poucos mineradores ficassem fazendo a validação da Monero, isso abriria margem para que a rede fosse atacada. Os poucos mineradores poderiam se juntar e manipular a cadeia de bloco da maneira que eles achassem mais conveniente. Então, dessa forma, eles optaram por criar essa oferta fixa de Moneros a cada validação de bloco, para que sempre exista um incentivo para o minerador estar validando as transações. Então, isso acaba criando um cenário onde existe uma inflação constante das Moneros, pois a emissão dela é tecnicamente infinita, sempre vão estar sendo emitidas novas moedas. Contudo, essa é uma inflação controlada e com o passar do tempo, com a maturidade da blockchain, quanto mais moedas existirem em circulação, essa inflação vai ser cada vez menor. Hoje, em 2025, a quantidade de moedas que são criadas a cada ano está próxima de 1%, ou seja, a inflação da rede da Monero atualmente é próxima de 1%, e quanto mais moedas existirem, cada vez menos impactante essa produção de novas moedas vai ser em relação ao todo do supply circulante. Com o passar do tempo, essa inflação de 1% vai cair para 0,5%, depois para 0,25%, depois inferior a 0,1%, e assim, conforme novas moedas vão sendo agregadas dentro da blockchain, mais insignificante essa inflação passa a ser. Então, apesar da Monero não ter uma quantidade limitada de supply, a sua expansão monetária acaba sendo, de certa forma, controlada e diminuta com o passar dos anos. Outra escolha de projeto que a equipe do Monero teve foi pela utilização de um protocolo, um algoritmo de mineração chamado Memory Hard, onde ele cria uma prova de trabalho que é projetada para com que o desempenho de CPUs se aproxime do desempenho de GPUs, placas de vídeo, e também, para caso no futuro, na época que o projeto foi criado, viessem a existir ASICs integradas à rede da Monero, com que o uso das CPUs, por mais fraca que ela fosse, ela ainda ficasse próximo do desempenho de hardwares especializados. Essa escolha de projeto se deu porque a Monero ela entende que a concentração de moedas
pode ser algo perigoso. Então, se você possibilita com que hardwares especializados em mineração de alto desempenho sejam conectados à rede, naturalmente vai emergir grandes potências em mineração, grandes mineradores com incentivo monetário pesado, construindo grande infraestrutura de hardware, e isso vai gerar uma concentração das moedas na mão desses grandes mineradores. Então, para evitar que isso acontecesse, eles escolheram esse algoritmo de mineração que permite com que CPUs menos potentes ainda assim consigam ter alguma relevância, e isso favorece a mineração caseira de pequenas pessoas. Ainda assim, existe a possibilidade de, com dinheiro, você montar estruturas de mineração em Monero com várias CPUs, mas a descentralização acaba sendo muito maior do que se eles permitissem a implementação de ASICs dentro da rede. E naturalmente, conforme os anos foram passando dentro do projeto, de 2014 para frente, em mais ou menos 2017, a rede do Monero estava sofrendo já o problema com ASICs especializadas conseguindo contornar o algoritmo de mineração e conseguindo fazer uma grande quantidade de concentração das moedas da Monero. Então, em 2018, eles atualizaram o algoritmo para o CryptoNote V2, onde a atualização visava atrapalhar o funcionamento das ASICs, garantindo com que a rede continuasse sendo minerada da forma mais descentralizada possível, fazendo a maior pulverização de moeda entre a maior quantidade de pessoas que participassem dentro da rede. Isso demonstra como que, mesmo ao longo da evolução do projeto da Monero, a equipe de desenvolvimento ela manteve acompanhando de perto a evolução da rede e tomando medidas para que o conceito inicial do projeto se mantivesse o mais íntegro possível. Esta imagem que está disponível no livro Mastering Monero exemplifica bem qual que é a diferença entre as transações que acontecem dentro da Monero e as transações que aconteceriam, por exemplo, no Bitcoin, onde você tem todas as informações vitais da transferência acontecendo de forma transparente na blockchain do Bitcoin, e dentro da blockchain da Monero, todas as informações acabam sendo registradas de forma oculta. Então, alguém que estivesse vasculhando a blockchain atrás de correlações, ele teria uma grande dificuldade de estar realizando isso devido à falta de informações transparentes que estariam registradas dentro da blockchain. E com base nas premissas que eu apresentei para vocês até agora, eu quero estar tentando responder as duas questões iniciais lá do começo do vídeo. Abordando a primeira delas aqui, é sobre o fato de, já que a blockchain ela não pode ser auditada, ela não pode ser verificada, que garantias existem que as moedas que circulam dentro da blockchain foram criadas de forma 100% justa e que todas as carteiras detêm realmente o saldo que elas realmente dizem ter. Pensando nessa questão de moedas sendo criadas a mais do que o programado, ou seja, existindo circulação de moedas superior ao que havia sido programado, influenciando na inflação do projeto, existem dois momentos onde essas moedas poderiam ser geradas de alguma forma maliciosa. O primeiro momento onde isso poderia acontecer seriam com as transferências. Já que os valores não são auditáveis, eu poderia estar enviando uma chave para a carteira dizendo que ela tem mais moedas do que ela deveria ter, e essa transação ela vai ser registrada dentro da blockchain, e a partir daquele momento, moedas teriam sido criadas no processo de transferência. E como eu já falei anteriormente, as tecnologias que garantem que o processo de transferência de moedas ocorra da melhor forma possível, garantindo com que os valores sejam transferidos, seja o Range of Proofs e o PERDERSEN, eles atuam nessa camada de garantir com que, apesar de o saldo não ser registrado dentro da blockchain, aquelas transações existia saldo para que aquelas transações ocorressem e que eles foram matematicamente comprovados. E juntamente nesse processo de transferência, existem as key imagens que garantem com que essas moedas não sejam gastas mais de uma vez, porque outra possibilidade de se criar moedas é quando você gasta a mesma moeda em transações diferentes. Então, a partir daquele momento, você poderia ter duas transações sendo válidas e ali ter sido criada uma duplicidade de moedas. Então, é a tecnologia da Key Image que garante com que cada transação ela só possa ocorrer uma única vez dentro da blockchain. Então, essas três soluções tentam garantir a veracidade das moedas, a autenticidade delas durante o processo
processo de transferência. Porém, existe um outro ponto de vulnerabilidade onde novas moedas poderiam ser criadas além das programadas, que seria no momento de validação do bloco, quando as novas moedas, aquelas 0,6 Moneros, são criadas e entregues para o minerador. Essa transação de criação de novas moedas como recompensa para o minerador, ela é chamada de Coinbase, tanto na rede do Monero quanto na rede do Bitcoin ou em outras redes criptos. Essa é a transação que gera novas moedas e adiciona ela dentro da blockchain. E dentro da rede da Monero, as transações de Coinbase são a única informação que é transparente e registrada. Se a gente vier aqui dentro do explorador da blockchain do Monero, nós podemos ver algumas informações aqui. Nós temos a dificuldade, temos a altura do bloco, o hash rate atual que esse explorador de blocos está detectando, e ele também nos dá a informação da quantidade de Moneros emitidas. E essa quantidade de Moneros emitidas, ela pode ser auditada através do processo de criação dos blocos. Então, quando a gente entra num bloco, vamos pegar, por exemplo, o último bloco aqui que ele está registrado, quando nós abrimos a informação do bloco, nós temos aqui o bloco, a hash, temos outra informação como a altura, o tempo que o bloco foi validado, a dificuldade que foi realizada para conseguir fazer a mineração do bloco, o tamanho do bloco, e aqui nós temos a quantidade de transações que foram amarradas dentro desse bloco. E você pode ver que, encabeçando o começo do bloco, nós temos a transação Coinbase. Aqui está o hash da transação e a quantidade de Moneros que foi criada nesse processo de transação. Aqui no caso 0,62 e muitos zeros aqui em Moneros. Então, de todas as transações do bloco, a única informação que nós temos de forma clara são as moedas que foram criadas. Você pode ver que todas as outras transações, aqui a gente tem o hash das outras transações acontecendo, e aqui nós temos o output total, ou seja, o saldo que aquelas transações foram realizadas. E nós temos aqui escrito confidencial, ou seja, a blockchain não consegue ler essas informações. Mesmo se a gente abrir uma das transações, nós conseguimos abrir aqui, temos toda a informação específica daquela transação. Nós temos aqui os inputs que foram utilizados para criar aquela transação, ou seja, todas as transações antigas que foram embaralhadas juntamente com a transação original, ou seja, uma dessas transações é a verdadeira e todas as outras aqui são as falsas. E nós temos a key image de cada transação. Então, através dela aqui, nós conseguimos identificar se essa transação já foi gasta em algum momento dentro da blockchain. Então, aqui pelo explorador de blocos, a gente pode ver as tecnologias sendo ativas. Inclusive, aqui a gente tem as duas informações criptográficas, uma que pode ser descriptografada e outra não, para que o dono das seeds dessa transação, ele consiga identificar que essa transação foi feita para ele e qual a quantidade de saldo que foi enviada para ele. Então, apesar de as transações dentro da blockchain serem ocultas, a emissão de moedas, ela pode ser auditada. Então, você pode regredir todos os blocos da blockchain e contar quantas transações Coinbase foram executadas e dessa forma saber a quantidade de moedas que está sendo realmente circulando dentro da blockchain da Monero. E como uma implementação de segurança, os nós que validam as transações da Monero, se eles identificarem que um bloco foi validado onde a transação Coinbase gerou mais moedas do que era programado, aquele bloco inteiro se torna inválido. Então eles ignoram aquele bloco, não adicionam ele na cadeia e continuam a cadeia do último bloco válido com a quantidade exata de moedas que deveriam ter sido criadas. Então dessa forma, a Monero consegue oferecer confiabilidade de que as moedas que estão circulando dentro da rede realmente foram criadas de forma legítima e que o saldo que cada carteira de Monero tem é realmente legítimo ele ter aquela quantidade de Moneros, sem a necessidade de auditabilidade, de que ninguém veja ou fique bisbilhotando qual carteira enviou para quê e quanta quantidade de dinheiro foi movimentada nessas transações. E a segunda resposta que eu quero estar fornecendo para vocês é para a questão de, ok, eu entendi que a Monero funciona, e ela tem mecanismos que garantem o funcionamento da blockchain e a quantidade de moedas circulantes, e elas têm funcionalidades de privacidade. Então, no final das contas, qual é mais privada? A Monero ou a Lightning Network? Talvez para responder essa pergunta caberia um vídeo específico sobre o funcionamento da Lightning de forma bem aprofundada, mas eu vou tentar dar um resumo bem específico de como a Lightning funciona e quais são os problemas que ela pode estar enfrentando. Para quem não é familiarizado de como ocorre o funcionamento por baixo dos panos da Lightning, ela funciona como uma rede de roteamento dos pagamentos. Então ela tem, entre aspas, muito
muitas aspas, um funcionamento parecido com a rede Tor. Se você conhece como ela funciona, a analogia fica muito mais simples. Esta imagem aqui exemplifica bem como que funciona a transferência de valores dentro da Lightning Network. Você tem um saldo dentro da rede, então você encaminha para um nó que faz o roteamento dessa transferência para o segundo nó faz para o terceiro nó, até que ele chega na carteira de destino da onde você estava enviando a transação. Esse caminho não necessariamente acontece por 3 nós, ele pode acontecer de forma direta. Se as duas pessoas tiverem uma conexão com um nó específico, ele acontece com um único salto, como também ele pode levar mais de 3 saltos para estar acontecendo. O grande argumento das pessoas que dizem que a Lightning Network ela é mais privada do que a blockchain do Bitcoin, por exemplo, é pelo fato de não existir uma blockchain dentro da rede da Lightning. Então não existe um histórico, teoricamente, de para onde as transações foram enviadas. Porém, contudo, cada nó participante da rede, ele mantém um histórico das próprias transações que ele fez roteamento. Então, no caso dessa imagem aqui, esse nó do meio, ele sabe que ele recebeu uma transação desse nó, de X valores, e fez a transferência desses valores para este outro nó. Então, ele guarda essa informação dentro dele. Da mesma forma, esse primeiro nó, ele sabe que ele recebeu dinheiro dessa pessoa e enviou para esse nó aqui. Então, por mais que não exista uma blockchain unificada das transações e do caminho que foi percorrido, cada nó individual da rede Lightning mantém um histórico das suas próprias transações. Isso cria um cenário parecido com o problema da rede Tor. Se vários desses nós estiverem sendo monitorados ou forem mantidos por agências que querem estar tentando extrair informação de dentro da Lightning, se a sua transação ocorrer por dentro de todos os nós que estão sendo monitorados, existe a possibilidade de correlação. Outra questão que vale ser mencionada é que quando você cria um nó de Lightning, você vai realizar uma transação de dentro da blockchain, que vai ficar registrada na blockchain do Bitcoin, realizando a transferência de saldos para, entre aspas, um nó de Lightning. Então, essa transação de abertura de canal, ela vai ficar para sempre registrada dentro do Bitcoin. Então, se houver algum tipo de quebra de anonimato da sua carteira na camada do Bitcoin, a informação de que você abriu um nó Lightning com uma quantidade X de saldo, ela vai ser pública. Da mesma forma, quando você fechar esse canal de Lightning, a transação de encerramento desse canal, ela também vai ser armazenada dentro da blockchain do Bitcoin. Então, é possível que seja ligado a você a transação de abertura e de fechamento. Então, eles vão saber qual foi o saldo que você entrou dentro da Lightning Network e qual é o saldo que você saiu de dentro da Lightning Network. E caso você opte por usar um serviço de terceiro, por exemplo, essas wallets de celular, como a Wallet of Satoshi, que ela é uma custodiante, ou seja, você não cria essa transação dentro da rede do Bitcoin abrindo um canal com o seu nó de Lightning, mas você utiliza o nó de Lightning de um terceiro para realizar a transferência de valores. Ao utilizar um custodiante, você não tem essa correlação direta com as transações de abertura e fechamento de canal que vão ser registradas dentro da rede do Bitcoin. Contudo, você está deixando o seu dinheiro na custódia de um terceiro. Então, o dono daquele canal, ele pode agir de forma maliciosa e tá comprometendo os fundos que estão presos dentro da carteira dele, dentro do serviço que ele disponibiliza de custódia da Lightning. Então, por mais que a estrutura de roteamento da Lightning forneça uma certa camada de ofuscação entre as transações, quando comparado com transações na camada base do Bitcoin, essa camada de ofuscação, ela não foi feita de forma intencional, ou seja, a Lightning Network, ela não foi feita com um foco exclusivo em garantir a privacidade ou anonimato das pessoas. O que acontece é esse embaralhamento de transações acontece pela forma com o roteamento descentralizado. Então é mais uma consequência do que um foco do projeto. Enquanto que a rede da Monero, ela foi construída e projetada para tentar garantir da melhor forma possível o anonimato e a privacidade das transações. Então, enquanto na rede Lightning a ofuscação é uma consequência do funcionamento da rede, na Monero, isso daí é o foco base da funcionabilidade do projeto. O projeto está pautado em cima disso. Então, numa situação onde alguém conseguiu desenvolver um sistema que consiga criar correlação entre a transação, a Lightning talvez ela não tenha a necessidade de implementar contramedidas
para estar contornando esse sistema de rastreabilidade. Enquanto que a Monero, se algo for detectado do tipo, ela pode estar ativamente desenvolvendo soluções para garantir com que aquele problema seja mitigado. E com base nessas informações, você opta qual é o nível de privacidade e anonimato e, entre aspas, segurança que você aceita estar correndo. Em questão de taxas, eu acho que a Lightning talvez seja um pouco mais barata que a Monero, em talvez funcionalidade, acessibilidade, já que a Monero não é aceita em grandes corretoras centralizadas, popular. Eles acabam se afastando do projeto de Dark Coins, muito provavelmente em parte por pressão dos reguladores. Então a Light Network, nesses casos, acaba sendo uma opção um pouco mais privada do que o Bitcoin e fornece uma certa interoperabilidade entre corretoras e alguns sistemas que não fornecem suporte a Monero. Mas do meu ponto de vista, se tratando de privacidade e anonimato, a Monero é muito mais privada e anônima do que uma transferência dentro da Lightning e, consequentemente, dentro da Liquid também, já que apesar da Liquid ser mais focada nessa questão privada, ela ainda mantém expostos os endereços tanto de destino quanto de remetente. Ela oculta somente os valores transacionados dentro da rede. Mas vale salientar que, mesmo a Monero ou qualquer outro projeto de Darkcoin, eles não são 100% e não são completamente imunes a vulnerabilidades que possam estar sendo exploradas. Existe essa notícia aqui do Cointelegraph, que foi publicada em setembro do ano passado, onde eles afirmam que tiveram um vídeo vazado da Chainalysis e mostrava como era possível realizar a correlação de transferências dentro da rede da Monero. Na matéria em questão, eles explicam que, segundo o vídeo, que parecia ser um tutorial da Chainalysis interno explicando como se está fazendo a correlação de transferência dentro da rede da Monero, eles apontaram que se houver uma grande quantidade de nós de Monero estando sendo monitorados, é possível você criar uma correlação entre as transferências utilizando o timestamp, ou seja, o horário que a transação aconteceu, junto com uma série de outras informações, como por exemplo o IP de entrada daquele node que transmitiu a informação, caso o seu nó seja o primeiro a receber a propagação da informação, com o TXID da transação. Enfim, eles conseguiam, através de vários dados que não necessariamente estão relacionados com o endereço de carteira e com os valores, criar a correlação de transferência entre um determinado node com a rede. Uma tática empregada semelhante à correlação que é realizada dentro da Tornet. Se você é vamos supor, uma agência que quer estar monitorando as transações que acontecem ali dentro, você levanta vários nós de validação dentro da rede e, através das informações que passam por dentro dos seus nós, você pode estar tentando fazer uma correlação entre as transações e talvez chegar aos nós da onde as transações estão partindo. Segundo a matéria, a Cointelegraph entrou em contato com a Chainalysis, que é uma empresa focada em fazer análises de blockchain, e eles afirmaram que apesar deles serem capazes de criar alguma certa correlação dentro da blockchain do Monero, e essa era uma habilidade que somente a Chainalysis possuía e que por isso não deveria levantar preocupações, porque a maioria das empresas e pessoas que olhassem a blockchain não conseguiriam extrair nenhuma informação derivada da blockchain. A empresa precisaria estar custodiando uma grande quantidade de nodes para tentar fazer essa correlação. Seja qual for a verdade por trás dessa resposta que a Chainalysis deu, ela nos mostrou que é possível existir sim a correlação e que mesmo a Monero ela não é uma bala de prata completa quando o assunto é privacidade e anonimato. Acredito particularmente eu que na maioria dos projetos uma solução definitiva nesse aspecto é bem impossível, bem utópica de ser criada. Contudo, para mim, mesmo com a possibilidade de existir algum tipo de correlação dentro do projeto da Monero, isso não invalida toda a sua infraestrutura e todo o empenho que foi colocado dentro do projeto para tentar nos fornecer uma ferramenta de privacidade e anonimato. Mas é prudente que vocês tenham ciência disso, de que nada é perfeito e nada consegue te ocultar completamente. Então talvez sejam necessários outros passos pela sua parte para garantir com que essa privacidade almejada por você
você seja garantida. No final das contas, a nossa privacidade e o nosso anonimato sempre depende das nossas ações. Não são ferramentas ou sistemas que vão estar garantindo isso. É sempre importante ter isso em mente. E eu espero de coração que esse vídeo possa ser útil para vocês, que possa te dar um pouco mais de luz sobre o funcionamento da Monero, e a partir desse vídeo vocês sintam-se motivados a estar confirmando as informações que eu apresentei para vocês, para que vocês mesmos tirem as suas próprias conclusões e não precisem necessariamente estar confiando na pesquisa que eu fiz ou nas respostas que eu apresentei aqui nesse vídeo. Dentro do mundo cripto, nós sempre falamos para você não confiar e sim verificar as informações. E caso você tenha chegado até aqui, eu desejo que esse vídeo tenha sido extremamente útil para vocês. E talvez possa servir como uma forma simples de você explicar o funcionamento da Monero para as pessoas próximas que não entendem ou simplesmente não conhecem essa ferramenta. Como eu digo sempre no encerramento de todos os vídeos, nós devemos sempre esperar pelo melhor das situações, das pessoas, até dos projetos criptos, mas devemos estar preparados para caso as coisas não saiam como nós estamos esperando. Somente o conhecimento pode ser capaz de livrar a nossa pele de determinados problemas. O que eu tinha para passar para vocês nesse vídeo era isso. Um forte abraço a todos, boa sorte e até o próximo encontro. Oi, pessoal!